Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. A indústria têxtil e de confecções no Brasil são guerreiras. Conseguem passar por crises e por invasões de produtos chineses e de outras terras sendo vendidos no Brasil abaixo do preço de custo e, mesmo assim, encontrou saídas para sobreviver. Especificamente, em função de uma cultura bem disseminada há décadas, as empresas utilizam uniformes para padronizar e dar conforto social para os que não possuem vestuário variado para utilizar no trabalho e possa gerar terreno fértil para o bullying. O Vale do Aço surpreende com sua diversidade. Tem a segunda maior indústria de uniformes do país e o segundo maior Senai do país, graças ao personagem que você, telespectador, conhecerá melhor daqui a instantes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Negócio Já está no ar. Boa noite. Natural de Guanhães, casado, 2 filhos, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e pós-graduado em Administração Financeira pela UNA e MBA em Gestão Empresarial pela IEC de Brasília. Também sócio proprietário da Proveste Uniformes e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e atual presidente também do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais, Sindiveste, e presidente da Regional FIENG Regional Vale do Aço. Estamos aqui com Luciano Araújo. Boa noite, seja bem-vindo ao Negócio Já, Luciano. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Luciano, é uma satisfação trazer você aqui conosco, porque você hoje representa para o Vale do Aço toda uma liderança empresarial, seja especificamente porque você é o vice-presidente da FIENG no Estado de Minas Gerais e presidente da Regional, mas que você é aglutinador também das outras vertentes de entidades empresariais, como as associações comerciais, os clubes de dirigentes lojistas e tantos outros também, ligado também a SESC Senat, ao pessoal da CNT, né, vamos falar assim também do outro R, que é o pessoal da Federação da Agricultura. Enfim, hoje você consegue, de certa forma, ser porta-voz de todas essas entidades no que diz respeito ao desenvolvimento regional do Vale do Aço. É isso que eu queria dizer, a importância de você neste momento, porque nós temos... Obrigado. Olha, pessoal, hoje o bicho vai pegar, porque aqui nós temos gente de opinião, gente que vai colocar muitas informações sobre coisas que a gente fala aqui toda semana: emprego, salário, a famosa, infelizmente, briga no bloco de controle das Minas, o desenvolvimento que parte do poder público. Enfim, a gente quer ouvir a opinião de quem tem opinião, e a gente trouxe ele para isso. Vamos deixar ele aqui bem ajeitado na poltrona, porque hoje a luta é grande. Vamos lá. Ok. Você começou em Guanhães. Quando eu falo Guanhães, porque a terra da minha mãe é Dores. Tem uma diferença, não é isso? Tem. Dores de Guanhães é próximo de Guanhães, né? Mas são... Nós também, inclusive, eu nasci em Guanhães, meu pai tinha fazenda em Dores de Guanhães, então vivi lá um tempo também. Nossa, assim, a única coisa que a gente sabe de Guanhães, eu sei de Guanhães ou Dores, é porque é a terra da minha mãe. Mas eu tive uma moça que trabalhou comigo numa associação que a gente dava apoio aí, até existe, né? A gente trabalha hoje, é cliente nossa também, mas ela era de Guanhães, estudava aqui, trabalhou comigo. Um abraço para a Natália, né, se estiver nos assistindo, saudade. E cresceu bastante Guanhães. Guanhães, eu, na verdade, nasci lá e morei até os 14 anos em Guanhães, até 16 anos em Guanhães. Saí de lá e, infelizmente, em função de todas as atividades, eu vou muito pouco lá. Tem alguns anos que eu já não vou a Guanhães, apesar de ter parentes lá ainda. É uma terra do coração e com a base da família está lá. Pois é, e Guanhães tem, a gente tem informações até de mineração que chegou por lá perto. Exatamente. Teve um bom desenvolvimento. Guanhães, São João Evangelista, aquela região toda ali, e a própria Senibra também em Guanhães, com muita atividade dentro da celulose.
isso, sem dúvida nenhuma, faz, né, para que a região movimente a economia e prospere, né? Então, o Goiás tem crescido bem. Luciano, nosso programa ele tem o objetivo, né, de contar a história dos empreendedores da região. Por quê? Porque a gente tem uma máxima na cultura, vou dizer brasileiro, não é da nossa região, que todo mundo acha que todo mundo cai de paraquedas, que assim as pessoas aparecem assim já onde elas estão, na posição que elas estão, sem nunca ter passado, enfim, parece que nascem do zero, assim, de um passo de mágica. Mas todo mundo tem história para contar. E para inspirar, a gente usa essas histórias para quem está do outro lado. Olha, se ele conseguiu, eu posso. É essa aí que a gente quer colocar para as pessoas. Então, é uma abertura que a gente fez para homenagear essas pessoas. Então, você aqui é um convidado nosso e a gente sabe, convidado a gente tem que tratar bem, não é isso? Então, pode ficar tranquilo que a gente quer saber. Você não vai contar o pulo do gato, não, mas você tem que contar pelo menos um segredinho para as pessoas que estão nos vendo. Falando, então, o caminho é por aí. Então, pelo menos, ele já deu uma direção para a gente. Você veio para cá aos 14 anos, mas a gente sabe que te conhece há mais tempo, que assim, a sua história começou primeiro, pelo menos a nível de profissional, foi no Banco Nacional, o Extinto Banco Nacional, o banco do Ayrton Senna, não é isso? Até já que a gente tem tido a oportunidade de participar bastante junto às escolas e universidades da região, contando um pouco desta história, dentro do conceito do empreendedorismo, para mostrar para os jovens realmente que é possível você realizar o seu sonho, né, você se preparando para ele. E aí, falando um pouquinho da minha história, então eu vim, na verdade, em 1980 para Ipatinga, aos 18 anos, com uma caderneta de poupança lá, com um valor bem pequenininho, para estudar aqui no Colégio John Wesley, aqui fazer o terceiro ano de processamento de dados na época. E aí, vim para cá, o dinheiro não dava para pagar a escola. Então, eu trabalhei, na verdade, em 80, trabalhei 90 dias no cadastro técnico da Prefeitura Municipal de Ipatinga, onde eu saía ali no Cariru, aqueles bairros, medindo as casas, fazendo crocri para cobrar IPTU, aquela coisa. Hoje é o geoprocessamento, exato, né? Na época era tudo na mão, fazia aquele desenho todo ali, né, na pranchetazinha ali, desenhando todas as casas e tal. Depois disso, nesses 90 dias, como era por contrato, aí também não era suficiente para pagar a escola, eu fui fazer o Censo 80 no IBGE. Então a gente saía lá, que hoje o questionário, eles saem aí com seus laptops, aí, seus, né, tablets e tal. Hoje, na época, tinha um questionário, 83 perguntas, 2 horas e tanto para cada um falar. Quem quiser saber que ele está falando sobre Censo 80, vai no YouTube, tenha lá e digita lá Censo 80, vocês vão ver que tinha até uma musiquinha que ficou famosa na época, que era o Censo 80, que fazia, era uma mobilização, e o censo, poucas pessoas têm dimensão da importância, né? Importantíssimo para exatamente ter os números da sociedade, da população, o comportamento e tal. E aí eu fiz o Censo 80 no IBGE, o censo demográfico, então nas casas também, com toda aquela pesquisa. Eles gostaram muito do meu trabalho, eu fui fazer o censo agropecuário em Ipatinga, no município. Então, eu morava com a minha irmã no bairro Areal, né, que hoje é em Baúbas, e aí eu saía, então, pegava um cavalo no Barra Alegre às 4, 5 horas da manhã, cavalo no Barra Alegre ia subindo em Panemão, Cocais, Tribuna, aquela área toda ali, e fazendo pesquisa também, o mesmo censo junto a todas aquelas comunidades rurais que temos ali. E aí fiz esse trabalho todo em 80 para pagar os estudos. Em 81 eu entrei na DIMAP, que era uma empresa que tinha ali próximo, né, no Distrito Industrial de Santana do Paraíso, próximo do aeroporto. Próximo do aeroporto, isso, perto da viga ali. Exato, que fazia distribuição de ferro e aço ali, né? E em 81, e em janeiro de 82 eu entrei no Banco Nacional. O Banco Nacional, entrei em janeiro de 82 como caixa. Na época entramos foram 7 pessoas ali. Na época quem entrou junto comigo no Banco Nacional, o João Magno, que foi prefeito de Ipatinga, entrou comigo lá nessa época. E como caixa, eu entrei lá e tem uma história interessante, que eu ganhava 12 mil cruzeiros por mês e comprei um Fusquinha pagando 21 mil cruzeiros de prestação. Então já começa a loucura. Meu irmão era gerente do Benji, aí era a razão pelo qual conseguiu esse financiamento, até facilitou.
E aí o que eu fazia? Eu trabalhava de 7 da manhã até 2 da tarde no banco, como caixa. 2 da tarde em diante eu representava 5 fábricas de roupa, ia vender roupa, punha as malas no carro, ia vender roupa até às 6 da tarde nas boutiques e depois até meia-noite nas sacoleiras, nas casas e tal. Só que o diferencial é que nesse trabalho é que durante as visitas para vender roupa nas boutiques você abria também conta, vendia seguro e aplicações e tal. Com 6 meses veio a proposta para que eu fosse promovida a subgerente do Banco Nacional. Então 6 meses de caixa para subgerente e aí eu tinha que tomar a primeira grande decisão profissional. Eu já ganhava naquela época uns 100 mil vendendo roupa e a ideia é ganhar 83 como subgerente do banco, mas eu precisava de estudar. E para estudar o banco me dava mais estabilidade, né, de tempo, então eu larguei toda essa parte de vendas de roupa e me dediquei ao banco e fui fazer direito então em Valadares durante esses anos. Só para o pessoal entender o que ele falou, ou seja, ele ficou o caminho natural que a gente escuta nas histórias não, vou sair do emprego e vou ficar nisso aí. Ele soube esperar o momento certo, recuou para depois avançar mais na frente. Esse é um importante, porque não basta só você ter sonhos, você querer crescer, você querer montar teu negócio, é necessário que você se prepare para isso. O mercado não tem espaço para amadorismo. O mercado exige que você se prepare sempre, cada vez mais, para enfrentar toda a concorrência no mercado brasileiro e hoje internacional. Então, fiquei até no banco, fui crescendo, subgerente, gerente adjunto, gerente de departamento, fui transferido para 7 Lagoas. Em 7 Lagoas fui promovido a gerente regional do Banco Nacional, então fui para Juiz de Fora, cuidava de todo o sul de Minas, Zona da Mata, eram 32 cidades, né, vários gerentes e várias agências, e depois em seguida, 93 mais ou menos, fui para a diretoria de qualidade do Banco Nacional no Brasil inteiro. Então ficava segunda e sexta em Belo Horizonte, terça, quarta e quinta em São Paulo, mas se tinha realmente um belíssimo salário naquela época, uma ótima estrutura, morava praticamente em São Paulo, no Maxud Plaza, que era o melhor hotel da época de São Paulo, um dos melhores do Brasil, não é? Morava lá praticamente, então tinha uma vida que todo executivo gostaria, mas o meu sonho era ser empresário. Então o meu sonho era ser empresário e eu não gostaria de ser um empresário do comércio só para comprar e revender. Eu queria ser da indústria, eu queria comprar, produzir, transformar. E aí era o grande sonho, então, que eu queria realizar. Mas, assim, em que momento que você sentiu assim, é a hora de ser empresário? Então, não, você não vai dizer nada agora não. Você vai dizer depois do intervalo, a gente volta já e ele vai contar para a gente este momento. Aguarde, a gente volta já. Netvale, soluções em telecomunicações. Atenção, você morador do bairro Cidade Nova em Santana do Paraíso. A qualidade Netvale está chegando a você com internet banda larga em fibra ótica. Fibra ótica. Você poderá adquirir planos com até 100 mega. E a grande novidade, a internet vem com TV por assinatura. Isso mesmo, internet com TV por assinatura. Não perca a oportunidade. Entre em contato com o nosso atendimento pelo telefone 0800 111 8648 ou no nosso telefone de vendas 3830 2652. Em breve estaremos inaugurando a nossa loja no bairro Cidade Nova. Venha para a qualidade Netvale, internet banda larga com TV por assinatura. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Estamos de volta com Negócios Já, um programa para inspirar você, que conta todas as histórias possíveis, as histórias mais legais dos empreendedores da região do Vale do Aço. E hoje a gente está com a presença da indústria. Indústria é uma coisa muito importante, tivemos semana passada também
com a Tecnofile, estão lembrados? Pois é, foi muito legal a história do Gerson Corrêa Filho. Contou lá aquela história dele voltar lá do Espírito Santo, ter que decidir casar ou ir para os Minas, foi coisa interessante. Hoje a gente está com uma história também muito legal, a história do Luciano Araújo, presidente da Proveste e presidente da FIENG Regional Vale do Aço. Eu perguntei no intervalo, antes do intervalo, Luciano, em que momento que, bom, agora eu tenho que ser empresário, vou largar o banco, eu tenho que tomar, eu quero ser empresário da indústria. Você falou, em que momento, Luciano? Então, na verdade, eu estava então no Banco Nacional, super realizado, mas não estava feliz, porque meu sonho era ser empresário. E aí eu tinha aquela grande dúvida, né, num negócio desse, numa posição que estávamos, como é que você sai para montar um negócio? Então, primeiramente, montamos uma primeira confecção, identificamos que o ramo de uniforme profissional era um ramo interessante, e aí, primeiro momento, montamos uma pequena confecção, compramos todas as máquinas, eu continuei no Banco Nacional e meu cunhado tocava. E aí era muito pequena a estrutura para eu sair da empresa. Mas surgiu a oportunidade, a minha irmã tinha uma confecção também de uniforme na região, surgiu a oportunidade da Proveste, estava à venda. E aí, até muito engraçado, eu estava representando o banco num congresso internacional, num navio na Itália, durante 15 dias, ela me ligou, a Proveste está à venda. Eu falei, compra. E era uma grande estrutura e tal, eu falei, compra. E eu achava que ali o meu sonho seria realizado. E aí eu tive que tomar a grande decisão, então, em função de que aí o negócio já era muito grande para eu continuar à distância. Eu precisaria de vir realmente para dentro. E foi onde, então, eu larguei tudo, pedi as contas e vim para administrar a Proveste em 95. Salvo engano, era um pioneiro até, que era o anterior dono, proprietário da Proveste. Isso. A Proveste foi fundada, na verdade, pela CAIPA TGC, né, na época do Pinheiro. É o Pinheiro. Né, que teve uma participação muito grande aqui, em Patinga. E pertence ao grupo CAIPA, TGC, que Pinheiro tiveram... Tá vivo ainda. Está vivo ainda, e os filhos na Pedreira Madalena, fazendo aí um belo trabalho. Na festa de 30 anos, inclusive, da Proveste, ele foi o convidado especial. Que bacana. Que foi lá relembrar suas histórias, juntamente com sua esposa. Foi um momento muito bacana. Eu ia te perguntar justamente isso aí, você falou de esposa, de filhos. Me cita, descreve para o nosso telespectador essa importância da família no empreendimento Proveste. Sem dúvida nenhuma. Então, primeiro, essa estrutura, quer dizer, quando eu vim em 95, essa consciência, por exemplo, minha mulher também trabalhava no banco, no mercado financeiro, ela era gerente do mercado financeiro, e nós tomamos uma decisão seguinte, não daria para sair os dois. Então, eu vim para Ipatinga, ela ficou em Belo Horizonte, durante 8 meses eu ia todo final de semana para lá, e depois eu trouxe ela para dentro do negócio. E o que é fundamental nisso, quer dizer, a participação, é você conseguir o equilíbrio, tanto do sucesso empresarial, com o sucesso familiar, quer dizer, você ter a família junto, coesa, bem estruturada, porque não adianta você ter, às vezes, uma grande empresa, uma grande estrutura e uma família destruída. Então, acho que o empresário de sucesso é aquele que consegue ter o sucesso profissional e também o sucesso pessoal. Então, a gente preza muito isso, e a minha mulher... eu entrei no banco em 82, ela entrou em 84, na primeira semana começamos a namorar. Namoramos 6 anos, trabalhando junto no Banco Nacional. A verdade é que ele só entrou no banco por causa da namorada. Ele queria arrumar uma namorada, não, vou entrar no banco que eu arrumo uma namorada. E lá era bom mesmo, que eram as meninas mais bonitas de Patinga, todas trabalhavam no Banco Nacional na época. Ah, meu Deus do céu. E aí fui paquerar com uma e estou até hoje. Mas é interessante que... E aí foi uma construção junto, veio e trabalhamos 6 anos então lá praticamente, namoramos 6 anos no Banco Nacional, ela trabalhando junto, e aí ela veio para a fábrica e nós estamos um caso até interessante, porque normalmente muito casal pergunta, pô, é fácil trabalhar com a mulher? Eu acho que quando há o respeito e a separação, assim, dentro da empresa, você discute empresa, é profissional, dentro de casa você não fala de empresa, então você sabendo controlar bem isso aí, você consegue um equilíbrio. Tem que ter muita importante. Maturidade. E a gente está vendo até uns bons exemplos. Eu tenho um cliente de manhã, que você até conhecido, que é presidente do sindicato também, né? Então, ele trabalha com a família também, com os meninos. Está preparando a sucessão dele, e é outro processo que é complicado. Você falou que também tem 2 filhos. Como é que você está pensando nesse processo aí de sucessão também? Então, meus filhos, eu tenho um filho de 22, uma filha de 14, e o filho de 22 chegou anteontem.
para tocar o negócio junto. Formou no IBMEC, em Belo Horizonte, uma excelente escola, e fez o estágio no Instituto Áquila, fazendo consultorias, então pegou uma experiência boa, está vindo agora para somar conosco. Eu acho que eu tenho dito aí que o melhor modelo, hoje você pergunta o seguinte, como é que é você ter um modelo de empresa completamente profissional? A empresa fica muito fria, as relações são muito frias, mas se você tiver uma empresa só também familiar, perde um pouco do profissionalismo. Então eu acho que o melhor modelo de negócio é uma empresa familiar com administração profissional, ou seja, quem está lá dentro hoje é porque tem competência para estar. Então lá hoje eu tenho, a minha esposa trabalha comigo, a Meire, o Geraldo é meu irmão, está lá também comigo desde a época que compramos a empresa, e a ideia é que agora meu filho chegando, mas todos com competência, com qualificação para as funções que tocam hoje no negócio. Você falou de um e o outro. Você falou que são 2 filhos, né? Assim, a minha filha tem 14 anos, está estudando ainda, mas segundo ela, o sonho dela é ser médica, cirurgiã cardiovascular ainda. Eu falei, você vai mudar ainda que eu preciso de você, mas eu espero que ela seja geriatra, porque futuramente a gente vai precisar. Cuida de vocês. Agora, assim, teve momentos que são muito divisor de águas dentro de uma empresa, onde fala assim, agora eu cresço, então eu fico com medo de crescer, eu paro do meu tamanho que eu estou, enfim, tem algumas coisas. E normalmente é quando você adquire um grande cliente. Qual foi seu primeiro grande cliente? Aquela assim, e depois você me cita os outros, né? Que fica à vontade para a gente... Então, na verdade, nós tivemos um caso muito interessante, nós temos até aí um livro com uma história da Provest, porque quando nós compramos a empresa, ela produzia 3.500 peças de roupa por mês. Hoje ela produz 5.000 peças por dia, então foi um crescimento bastante interessante, mas naquela época 5.000 peças por mês, 3.500 peças por mês, a gente faturava R$750 mil por ano e ficamos devendo $1 milhão. Então, uma empresa absolutamente quebrada, sem capital, sem nada. E a minha mulher brincava muito, tal. Eu falei, mas isso é meu sonho. Eu falei, não é sonho, é um pesadelo. Eu falei, mas é meu sonho, o sonho é seu, para que você me colocou nessa confusão? Mas eu acreditava, e esse é que é importante, era um sonho, eu acreditava nele e eu me preparei para ele. Então montamos um planejamento estratégico com visões de 5 anos. Então a cada 5 anos na empresa tem um direcionamento estratégico e naquela época era recuperar a imagem e mercado. Aí a Provest, quando nós compramos, ela estava com problemas, mas não pela qualidade do produto, mas por problema de imagem, ela tinha perdido vários clientes. E nós chegamos então e tínhamos que mostrar para o cliente que aquilo ali agora era diferente. Porque para o dono anterior era mais um negócio, para nós era o nosso negócio, a gente ia viver daquilo. Então nós trabalhamos muito, empenhados ali para transformar aquela empresa. Então nós fomos aumentando esse volume de peças. E em 2000 a gente, com a volta já, quer dizer, aí nós tínhamos já a Cenibra conosco, em 98... A Cenibra foi a primeira? A Cenibra, quando compramos, nós tínhamos perdido, a empresa tinha perdido alguns clientes, como a Uzi Minas, era cliente, tinha saído e tal, e Cenibra estava um pouco lá com a gente, mas não tinha tanto movimento. Então nós trouxemos a Cenibra, a Sankyo, aí veio a Peram, aí Uzi Minas, que culminou com essa reconquista de mercado. Em 99 nós conseguimos trazer, e aí de 3.400 peças mês a gente tinha um ponto de equilíbrio de 16 mil. Então era um negócio deficitário pra caramba. Então em 2000 a gente já estava com mais de 20 mil peças mês, já tinha conseguido passar. E aí nós falamos o seguinte, e agora? O que vamos fazer? Então nós começamos a buscar alternativas e vimos que um dos grandes negócios era a logística. Então fomos visitar empresas no Brasil inteiro, no exterior, lá nos Estados Unidos e tudo mais. E aí nós montamos um almoxarifado para ter estoque para o cliente, abrimos lojas em company. Então, dentro desses clientes nós temos lojas onde atende o cliente ali dentro dessas lojas, entrega roupa etiquetada, personalizada, faz a troca lá nas lojas e tal. E aí, é muito interessante, porque quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós vimos lá, por exemplo, visitamos uma empresa, a gente faturava 750 mil reais, visitamos lá o grupo Redcap, faturava 2 milhões de dólares, e o Aramark 2 bilhões de dólares, o Aramark 4 bilhões de dólares. Eram as maiores empresas dos Estados Unidos desse setor.
E aí eles tinham lá, por exemplo, entregava qualquer pedido, 74% em 24 horas, 100% em 48 horas. 16 estruturas almoxarifadas espalhadas pelos Estados Unidos, uma logística fantástica. E o grande segredo é pensar globalmente e agir localmente. Como é que eu posso pegar a realidade do Brasil, com essas estradas que temos, essa logística toda, e montar uma estrutura aqui semelhante? Então, nós viemos trabalhando muito para isso, implantamos todo um sistema logístico, certificamos a empresa na ISO 9000 em 2002, e aí fomos, então, nisso aí. E a empresa foi desenvolvendo, e com várias outras estratégias, e hoje está no momento que eu diria para você que eu realizei meu sonho. Hoje eu tenho a empresa como eu gostaria de ter, uma empresa bem estruturada, bem administrada. Quem conhece, talvez não tenha oportunidade de conhecer, sabe, a gente vai falar sobre ele, talvez, ele não combinei com ele ainda não, mas a gente vai ter uma surpresinha no final. Mas olha, você não citou, mas eu sei que entre os seus clientes tem Fiat. Tem Fiat, Vale, Mercedes, tem Votorantim, tem... aí tem Imetame, temos empresas no Brasil inteiro e atendemos hoje, então, mais de 19 estados no Brasil e mandamos roupa também para a África, Austrália, Paraguai, atendendo multinacionais brasileiras lá fora. Vale uma delas. Isso, exatamente. Dá para atender o pequenininho ainda? Não, então, dentro disso, para ter essa importância de atender o mercado de varejo, nós temos lojas, como a loja aqui na Avenida Londrina, próxima aqui à TV, onde a gente faz o atendimento também de varejo, né? E atendemos também as pequenas empresas, obviamente com esse estoque todo que temos. Então a ideia é ter uma logística adequada para atender a toda essa estrutura de clientes. É possível que com tanta variedade de uniformes, uma pequena empresa não se adapte a um deles, é isso que você quer dizer? Não, e nós criamos também um projeto que a gente chama Projeto Online, que é um modelo de uniforme em 4 cores, onde a gente mantém isso em estoque e aí o cliente precisou, a gente só vai pôr na logomarca, personalizando e tal, e atendendo dentro de uma maneira mais rápida. Eu ia te perguntar isso, mas eu acho que você já disse. Eu ia perguntar, como é que está a Provest hoje? Quer dizer, nós estamos em um momento desafiador, essa é a verdade. Isso. Então, esses dias eu mesmo lá no Negócios e Empregos fiz vários anúncios de contratação de costureira. Aí eu falei, o Luciano pirou, não entendi nada. Né? Então, na verdade, 2015, 2014 estava muito bem, o mercado como um todo estava muito bacana. 2015, nós temos, por exemplo, a indústria automobilística ao 35%. E é onde sofremos, a gente atende Fiat, Mercedes e empresas automobilísticas, que também tem a indústria siderúrgica, que fornece para a automobilística, também teve queda, e mineração. São os 3 segmentos cadeia, que a gente estava todo numa cadeia. Então, e a indústria têxtil e de confecção, de maneira geral, caiu 30% em 2015, e a Provest não foi diferente disso. Nós também resistimos bravamente, achamos que não ia cair tanto, então seguramos e fomos. Tinha pedido, produzia pedido, não tem produzir estoque. Só que foi começando a acender uma luz amarela, onde você começou a estocar muito. E o grande risco das empresas, empresa nenhuma quebra por dar prejuízo no balanço. Empresa quebra se ela não tiver caixa, se ela não tiver capitalizada, ela não consegue pagar suas contas, não consegue pagar seus fornecedores e rompe aí a sua estrutura todo o seu processo de produção. Então, vimos que estava assim, nós infelizmente tivemos que ajustar, parar um pouco os estoques e adaptar a empresa à realidade desse ano de 2015, tendo que demitir realmente alguns funcionários. Mas iniciamos esse ano ainda menor, mas o mercado começou a dar uma recuperada para a Provest. Nós, então, tivemos um crescimento. No mês passado, contratamos umas 54 pessoas. Temos vagas ainda para esse mês e mês que vem para a costureira. Estamos contratando algumas funções específicas do nosso segmento, né? Estamos contratando. E o que agora, só que a minha preocupação e a visão que estamos debatendo hoje no Brasil é que o mercado não aumentou muito ainda. Na verdade, nós temos 12 milhões de desempregados, isso não diminuiu tanto, e empregados é que os uniformes. Então, se não diminuiu o desemprego, automaticamente não aumentou tanto assim o público que utiliza o uniforme. Porém, infelizmente, em função de algumas empresas que não se prepararam para esse momento,
de economia que vivemos, a maior crise que já tivemos notícia na história. Então, infelizmente, algumas empresas estão saindo do mercado. Então, o que eu considero é que, em função da empresa estar muito bem estruturada hoje, ela está absorvendo mercados de, infelizmente, empresas em São Paulo, Bahia, outras regiões que estão com problema. Na verdade, é um ajuste no mercado de indústria de confecções. Exatamente. Mas, mesmo assim, o que estamos fazendo, até com todo esse cenário econômico agora, já que começa a vislumbrar uma melhoria, né, todos os indicadores já começam a demonstrar um cenário melhor, principalmente para 2017, estava prevista em um ano ainda com PIB negativo e agora já reavalia para ter um pequeno crescimento. Nós já começamos a investir em inovação e tecnologia na empresa, mudando vários processos e comprando vários equipamentos, porque acreditamos no Brasil e acreditamos nessa recuperação do mercado. Luciano, agora a gente vai fazer uma mudança de rota, porque você falou de Provest, você falou da sua realização enquanto empresário, mas eu sei que você não quis se limitar simplesmente a ser empresário, proprietário, sócio, diretor da Provest. Você quis dar uma contribuição maior, né? Você quis fazer um pouco mais além dos muros da Provest. Em que momento a atividade sindical, tá? que começou praticamente, e depois como liderança empresarial você passou? Em que momento que isso começou a acontecer? Você não vai responder agora não. Okay. A gente vai ouvir isso do Luciano e outras respostas no próximo intervalo. Depois do intervalo a gente volta e a gente confere. Até mais. Volta já. Quer economia na conta de telefone da sua empresa? Venha para a Viber Telecom. A Nildo e sua equipe fará análise da conta de telefone da sua empresa e vai lhe proporcionar economia de até 30%. Em época de crise é muito importante ficar atento aos custos. Mas agora, imagine ter a melhor operadora de telefonia celular pelo melhor preço. E a internet da Vivo? Sem comentários. Venha para a Viber Telecom, Avenida Castelo Branco, 562, sala 204, no bairro Horto, em Ipatinga. Ou ligue para mim, ligue para mim mesmo, no 998 28 4005 ou para o Anildo, no 998 29 6004. É o WhatsApp mesmo, Viber Telecom, agente autorizado Vivo. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Estamos de volta com Negócios Já, um programa que você já está se habituando a assistir todas as segundas-feiras, aqui pela TV Cultura, Canal 4, e também pelo site www.tvculturavaledoaco.com.br. Você pode assistir aos nossos programas, eles estão em todo o site, na sequência correta. E, enfim, quem perdeu, diga para um amigo, fala, olha, fulano de tal, um amigo meu esteve lá e a gente quer assistir. Um grande empresário esteve também. Nós já tivemos aqui com a Tecnofare, tivemos com a Companhia dos Óculos, tivemos com a Vivo, a Netvale. Olha, nós estamos colecionando bons empresários, boas histórias que estão sendo contadas aqui. E também você assistiu a dupla do The Voice, que teve também aqui conosco, a Leslie Lauri. Então, a gente traz surpresas até de empreendedorismo artístico, como vocês viram no caso da Leslie Lauri. E hoje nós estamos falando da maior liderança empresarial do Vale do Aço. Estamos falando de Luciano Araújo, proprietário da Provest e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, presidente da FIENG Regional Vale do Aço. Eu perguntei para o Luciano no bloco anterior, Luciano, bom, você não ficou satisfeito em ser somente diretor, sócio, proprietário da Provest? Em que momento que bateu, bom, eu tenho que fazer um pouco mais, não dá para ficar só dentro do muro da minha empresa, eu tenho que fazer mais para a indústria do Vale do Aço, para o empresariado do Vale do Aço. Em que momento, agora eu posso ir, tem tempo para eu poder ajudar a crescer, a desenvolver a nossa região. Como foi isso? Em que momento?
Então, a gente tem algumas crenças na vida que te leva à tomada de decisões. Por exemplo, eu tenho uma frase que diz o seguinte, que mais importante que dinheiro é informação e relacionamento. Isso. Que vira negócio também. Negócio. Mas, então, dentro desse conceito de informação e relacionamento, a gente via muito a necessidade de seguinte, não adianta você crescer sozinho. Se você cresce sozinho no mercado e quer individualizar ali todo o teu negócio, você perde a oportunidade de compartilhar e crescer mais ainda se você puder trocar experiência com outras empresas. Dizem que não é aquela frase, é dividir para multiplicar. É nessa linha. Então a gente começou na época aqui, nós montamos a delegacia do Sindivest, né, que o Sindivest é o sindicato estadual, e montamos uma representação dela aqui na época, como o Luiz Campelo, presidente da FIENG Vale do Aço, me convidou para ajudar a organizar esse setor. E nós começamos a discutir o setor, compartilhar. E eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem esse conceito muito de associativismo. A gente, por exemplo, não acredita, veja bem o seguinte, há 7 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma unidade de Senai no Vale do Aço, porque o Senai que tínhamos era da Uzi Minas ou o Senai da Aperam, mas para a comunidade não tínhamos nada. Então, nós inauguramos 7 Senais nos últimos anos, na regional da FIENG Vale do Aço. Mas por que isso? Porque juntamos todas as empresas, os empresários, todas as lideranças e mostramos para o sistema, para a Federação das Indústrias, o quanto que essa região era importante e estava carente de estruturas, né, para atendimento aqui. E, obviamente, ao juntar todo mundo, conseguimos trazer todas essas estruturas e, consequentemente, isso beneficia a gente também enquanto empresário. Então, eu acho que o conceito é esse, é que juntos somos mais fortes, né? Que o concorrente hoje não está na esquina, não está no outro bairro. O concorrente hoje está na China, na Índia, esse mercado globalizado hoje, você não tem mais que preocupar. Aliás, pelo contrário, você precisa de estar junto do seu concorrente para virar um parceiro, para que você possa crescer e combater realmente o que há no mundo aí de concorrência. Então, esse é o conceito. Que ano que foi que você não falou para mim? Em que momento que aconteceu isso? Então, eu entrei em 98, quer dizer, começando na Provest e tal, e fui convidado para isso, e comecei com essa questão do associativismo, me identifiquei bastante com isso, e vi que era muito mais importante, e isso foi muito importante também na minha vida empresarial, porque tem empresário que hoje ele acha que ele tem que ser o comercial, o financeiro, o office boy para ir a banco, cuidar da produção e tudo mais, e isso a empresa não cresce. Então, a partir do momento que eu acabei indo um pouco para cuidar disso, do associativismo, para buscar informação e relacionamento, de alguma forma me obrigou a profissionalizar também a minha empresa, a delegar mais, e isso fez com que a empresa também tivesse mais sucesso. Porque o importante do empresário é ele dar o direcionamento, a estratégia, né? E acabou que eu adotei isso também para as entidades que eu represento, né? Eu delego muito, monto boas equipes, confiança a gente tem total, até que prove ao contrário. Eu acho que não tem esse negócio de você viver desconfiando de tudo e todos. Tem muita gente boa. E você acaba aqui com todo esse conceito, você atrai pessoas boas também para junto, e boas equipes. E hoje eu considero que tanto na Provest, na FIENG, Sindivest, a gente tem hoje uma equipe extremamente competente. E você citou aí, assim, um dos feitos que eu ia te perguntar, que foram 7 Senais, né? Que vocês, uma coisa que eu sou testemunho, que foi a mudança até de patamar da sede da Federação das Indústrias, onde era lá um prédio alugado lá no Cidade Nobre, e aquelas condições assim, excepcionais lá do antigo Centro de Desenvolvimento Profissional da Uzi Minas. E esses dois eu me lembro, mas você, por favor, você que tem isso mais fresco. Eu falei, 7 Senais, eu sei. E o segundo maior Senai do estado de Minas Gerais, não é isso? Exato. Não, o segundo maior do Brasil. O maior de Minas, segundo maior do Brasil. Numa belíssima parceria com a Uzi Minas, onde a Uzi Minas tinha ali uma área que é exatamente saber perceber também a situação. A Uzi Minas tinha aquela área ali com ociosidade, tinha poucos jovens estudando lá. E não era também o negócio da Uzi Minas. Então, com isso,
nessa belíssima parceria. Nós chegamos aí, ano atrasado, aí, com o Pronatec, a 3.400 jovens por dia. Antes, quando pegamos, tinha 300 jovens, mais ou menos, por dia. Então, isso ampliou muito, inclusive, o patamar da sociedade. Quantas empresas, mão de obra era o grande problema dessa região. Então, hoje já está muito mais tranquilo, porque tem mão de obra qualificada. Isso aumenta a competitividade das nossas empresas regionais. Então, e dentro disso, eu falo muito, Ronaldo, que quando me perguntam qual é a grande obra que fizemos também aí, eu acho que a grande obra foi criar um clima positivo. A gente criou um clima positivo na equipe, nos presidentes de sindicatos que estão conosco. E esse clima positivo, quer dizer, a inauguração de um Senai e de outro é reflexo de toda uma estruturação de uma equipe de sucesso. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E aí acabou que agora, eu era vice-presidente do sindicato do Sindivest estadual, o presidente faleceu há 15 dias atrás, e eu agora também tive que assumir então o sindicato, o Sindivest estadual, que é um sindicato de base estadual que pega todas as empresas de Minas Gerais. Meu Deus. Então, em Belo Horizonte, acabou, além de tudo... Ô Meire, acabou, não tem marido em casa, não. Você se cuida lá com a Proveste. Chegou o filho de 22 anos, é para isso mesmo. Ele já fez assim, já estava mais ou menos prevendo que iria ocupar. Exatamente. Me conta uma coisa, Luciano, aí nós temos uma situação que eu ia te perguntar assim, você citou que em função dessa oportunidade com a Uzi Minas, você conseguiu levar o Senai para aquela estrutura fantástica. Mas assim, isso ajuda ou atrapalha no relacionamento com as demais gigantes? Ou seja, as gigantes também não têm algumas demandas que poderiam também ser colocadas e sendo parcerizadas com o Senai? Não, eu acho que não atrapalha nada, apesar de que também outra estrutura grande que temos da Aperam, nós criamos um Senai também em Timóteo, né, que por acaso lá nos homenagearam, né? Tem o nosso nome na unidade Senai em Timóteo, foi um negócio super bacana. E não, eu acho que tendo uma belíssima estrutura dessa, como temos aqui hoje no Senai de Ipatinga, agora recentemente fizemos um investimento lá, inauguramos um centro, né, de tecnologia de solda, na verdade um laboratório de ensaios, inclusive agora também já um laboratório de escórias para buscar exatamente utilização da escória da região, que aí não pega só os Minas, a Aperam, quer dizer, vai buscando novas tecnologias. E o grande objetivo que estamos trabalhando hoje, Ronaldo, que você tem um conhecimento grande também sobre esse setor metalmecânico, eu acho que o grande ponto hoje é a gente conseguir mudar o patamar da indústria metalmecânica do Vale do Aço. Ao invés de ser uma empresa que compra chapa, solda e corta e solda, nós temos que colocar valor agregado, colocar tecnologia nesses produtos, que é onde teremos melhores rentabilidades das nossas empresas. Então é isso que nós estamos trabalhando para fazer. Um desafio muito grande, né, enorme, a mudança de perfil. Exatamente. Porque esse perfil de empresas que, enfim, acostumadas esse é um grande problema que pegou muito a indústria metalmecânica. É você se acostumar e achar que as coisas não vão mudar e se repetir. E muitas outras que surgiram também nesse mesmo, sabe? A exceção de grandes exemplos aí que a gente tem, mas uma grande maioria foi surgindo repetindo o que as outras fazem, aumentando, na verdade, a competitividade ao negativo, ou seja, comoditizando o produto delas. Essa que é a grande verdade. E dentro disso, né, a gente tem alguns aspectos que a gente trabalha muito fortemente. Um deles é o adensamento da cadeia produtiva. Nós temos hoje aqui, por exemplo, uma Aperam, que é a maior produtora da América Latina de aço inox. E a pergunta que sempre fazem é por que não temos uma Tramontina em Timóteo? Então, na verdade, e agora recentemente discutimos na agenda de convergência, que você teve a oportunidade de participar conosco lá do Vale do Aço, que vamos falar um pouquinho também, discutimos lá o seguinte, poxa, vamos tentar ver o seguinte, se a Tramontina não quer vir para Timóteo, vamos procurar uma Tramontina no mundo que queira vir para cá. O que é importante é a gente poder, ao invés de ficar só exportando produtos semi-elaborados, como aço inox, como o aço plano da Uzi Minas ou a celulose, que a gente possa adensar essa cadeia, possa gerar valor agregado em cima desses produtos e aí gerar emprego e renda e muito mais riqueza para essa região. Esse é um dos grandes objetivos que temos trabalhado. Em outras palavras, o que o Luciano fala é o que a gente brincava muito quando a gente era menino, quando aqueles vagão da Vale passavam cheio de minério, né?
Aí a gente falava que ia para fora do país, depois voltava em eletrodoméstico, voltava em computador, sim. Nós estamos precisando de fazer com que isso seja feito, no caso ele está dando exemplo do aço inox, que isso seja feito aqui na região. É isso. Você tocou num assunto sobre que eu já iria conversar com você, porque a gente falou sobre o seu relacionamento com as gigantes, e aí você fez, você ampliou o contexto, aonde vem aquele exemplo de liderança que eu comentei no início do programa. A agenda de convergência. O que é essa agenda de convergência e quais são os resultados que ela já alcançou? Perfeito. Você não vai me responder agora. Você vai responder depois do comercial, que além da agenda de convergência, a gente também está engatilhado 2 perguntas para poder a gente pegar o Luciano pelo pé, que é a nova 381. Vai ter ou não vai ter? Essa é a grande pergunta. Vai ter a duplicação ou não vai ter? A outra, e a crise da Uzi Minas? A gente volta já no próximo bloco, ele responde isso para a gente. CEMIP, Clínica Escola de Ultrassom do bairro Veneza. Equipe de médicos vindas dos grandes centros de saúde do Brasil para lhe atender. Agora, conveniada à Associação dos Aposentados de Ipatinga. Ultrassom 3D e ultrassom 4D, laudos na hora. Cuidar da sua saúde é muito importante e os exames de imagem são primordiais para a formação do diagnóstico médico. Por isso, venha para a Clínica CEMIP, Rua Campinas, 165, bairro Veneza, ao lado do Moti, Movimento da Terceira Idade. O telefone está aqui embaixo, 3617-7774. CEMIP, agora conveniada à Associação dos Aposentados de Ipatinga. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga, 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Estamos de volta com Negócios Já, um programa para inspirar você, um programa que conta a história dos empreendedores da região do Vale do Aço. Hoje nós estamos com a presença do líder empresarial Luciano José de Araújo. Luciano, sócio proprietário da Proveste e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Regional Vale do Aço. Eu perguntei para o Luciano, que o Luciano tem uma liderança empresarial que já está ficando extra-indústria, já está passando, já não é só indústria, enfim, no que diz respeito ao desenvolvimento do Vale do Aço. E foi criado a agenda de convergência. Luciano, o que é essa agenda de convergência? Então, na verdade, o próprio nome já explica, né? A agenda de convergência é onde você acabaria com esse negócio de cada liderança ou cada segmento ter uma agenda, ter uma proposta de melhoria e cada um individualmente conduzir os seus trabalhos. Então, uma agenda de convergência seria criar uma agenda única para o Vale do Aço, onde todas as lideranças políticas, empresariais, setoriais, que possam ter uma agenda única para se trabalhar. Então, isso, a ideia ganharia muito mais força. Você pega, por exemplo, temas como, vamos falar um pouco aí, talvez da 381, onde você pega ali, por exemplo, um deputado vai no ministro, um prefeito vai num DENIT estadual, o outro vai no DENIT estadual, todo mundo individual. E, na verdade, quando você coloca isso como agenda única, a ideia é que todos vamos juntos. E aí dá muito mais força e essa união realmente traz os resultados. E, na verdade, nessa agenda, então, nós dividimos ela
Primeiro, são os 4 prefeitos, os 2 deputados estaduais e mais 45 participações lá de lideranças de todos os segmentos do Vale do Aço participam dessa agenda, que reúne a cada 2 meses. E aí nós dividimos essa agenda em 6 eixos. Você tem o eixo de infraestrutura, saúde, educação, segurança, competitividade e sustentabilidade. E dentro de cada eixo desses são vários temas. E aí nós temos um coordenador para cada eixo que faz reuniões setoriais desses eixos com o seu grupo de trabalho durante esses 2 meses e apresenta os resultados desse trabalho no grupão lá, vamos dizer assim, né, onde faz a reunião de toda a agenda. Essa agenda já existe há quanto tempo? Então, essa agenda, nós já estamos já há 2 anos trabalhando nessa agenda. O grande conceito dela, na verdade, é também para que a gente trace um futuro do Vale do Aço, um Vale do Aço para 2020, 2030, o que nós queremos para o futuro, e a gente espera, inclusive, que os nossos executivos, né, os nossos legisladores aí também, tanto o Poder Legislativo e Executivo, que possa ter aderência à agenda para ter o nosso apoio. Então, a ideia, por exemplo, assim, não tem negócio de um prefeito estar executando uma obra, muda o mandato, entra o novo prefeito, larga aquilo ali e começa outra obra. Então, a ideia da agenda é que essa obra, sendo prioritária, que ela comece e termine com quantas gestões tiverem, não tem problema, mas será um negócio da sociedade. Então, a ideia é que a sociedade civil, junto com o poder público, dê o direcionamento do que é importante para Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, com visão de longo prazo. Eu acho que esse vai ser o grande ganho. Você pode falar, por exemplo, alguma conquista da agenda já para a gente? Então, nós temos, por exemplo, na parte de infraestrutura, nós temos vários temas, como a própria duplicação da 381, a pavimentação da MG 760, a reestruturação do aeroporto. E aí a gente às vezes não percebe, a sociedade às vezes não percebe, mas a Usiminas, dentro do conceito dela de focar no core business dela, no que é a atividade fim dela, então o aeroporto, por exemplo, não é um negócio da Usiminas administrar. Certo. Então ela ia devolver, né, tinha um prazo aí para devolver o aeroporto para o governo do estado, e se o governo não acertasse, não aceitasse assumir o aeroporto, nós ficaríamos sem aeroporto. Não teríamos mais voos na região. Então isso é gravíssimo. Então você imagina 381 como está e você não ter voos. Você estaria isolado do mundo e aí com isso, quer dizer, você não desenvolve, você não recebe clientes, fornecedores, ninguém vem cá te visitar se não tiver uma estrutura logística dessa, né? Então, com isso foi super bacana, a agenda, todo mundo focou, pressionou o governo assumiu, nós passamos um aperto danado porque ia fechar, né? Vai acabar, pararam até de vender passagem. Porque aquele aviso que a Usiminas, né? Então, acabou o prazo da Usiminas e tal, e aí foi todo mundo para cima do governo. O governo, então, assumiu o aeroporto, já soltou a licitação para que tenhamos a concessão de uma empresa aí agora, que é uma empresa que tem know-how, que sabe, que é o negócio dela administrar aeroporto. E com isso a gente pode ter muitos mais negócios. O aeroporto pode virar um aeroporto indústria, pode virar, né, um porto seco ali, aduaneiro, ali onde você possa fazer desembaraço. Deixa eu falar para o telespectador. Aqui, ó, sei que aí, ó, pega avião e tal. Aqui, ó, tá aqui, ó. Salvou a agenda de convergência. Se você não tivesse, se a agenda não tem mais nenhum, acabou a agenda hoje, acabou. Mas pelo menos eu falo o seguinte, já fez o papel de não deixar acabar o aeroporto. O aeroporto, importantíssimo. A própria vinda da nova companhia da Flyways, né, que veio para cá, acabou derrubando o preço das passagens, torna a região mais competitiva, também foi uma conquista. O próprio, por exemplo, lá na área de segurança, transformar aqui o Corpo de Bombeiros numa unidade independente, um batalhão independente, isso foi espetacular, né? Uma companhia independente. Só isso aí, às vezes a sociedade não percebe muito, mas isso gerou 80 novas vagas de emprego para a região, além do que tudo que ia fazer aqui de bombeiro dependia de outras regiões. Aqui hoje resolve tudo. Então, isso tudo é importantíssimo e só é possível
tendo todo mundo junto com o mesmo objetivo. Eu sei que, inclusive, está aí na pauta trazer alguns órgãos federais para cá também, para a gente ficar dependendo de ir para Valadares, né, para Belo Horizonte. Então, estamos trabalhando para tudo isso. A parte de sustentabilidade, por exemplo, um ponto importante. Nós temos aqui o Parque Estadual do Rio Doce. O Parque Estadual do Rio Doce, poucos de nós aí conhecemos, é a maior reserva de Mata Atlântica contínua de Minas Gerais, né, de Minas. É a terceira maior bacia lacustre do país. Tem a Bacia Amazônica, tem o Pantanal Mato Grossense e tem o Vale do Aço. Pouca gente sabe disso. Só no parque nós temos 42 lagoas. Ninguém usa o parque, ninguém vai lá. Quer dizer, é um turismo. E turismo hoje é uma indústria do turismo hoje que gera muito negócio, muito emprego e renda. Infelizmente, aqui é pouco utilizado. Então, nós estamos trabalhando muito para o asfaltamento da 760, que será fundamental para transformar aqui o Parque do Rio Doce no o Parque do Rio Doce talvez turístico. seja até essa dificuldade, até por ser governamental. Né? Assim, ou, se você tivesse gente, ou uma PPP, né? Uma parceria público-privada, para transformar aquilo rapidamente no negócio... Estamos trabalhando nisso. Então, esse é um ponto importantíssimo. O governo também não tem foco e nem como ter gestão sobre isso. E há já sinalizações do governo para que faça uma PPP, para fazer um belo parque ali, que o parque, ao invés de querer distanciar a sociedade para proteger o meio ambiente, é usar o meio ambiente para educar a sociedade. Então, é pôr a sociedade em contato com o parque para eles aprenderem a preservar, conservar, que é fundamental para nós manter esse grande patrimônio aí. Agora, eu vou falar que nem se fala na roça, eu vou apertar o Luciano sem abraçar. Vai ser duplicada a BR-381, Sam? Vai, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que quando nós definimos por que a FIENG, juntamente com as entidades, definiu em trabalhar a 381. Nós acreditamos que uma região, para ser competitiva, ela precisa de três coisas. Ela precisa de mão de obra qualificada, e aqui nós temos em abundância. Ela precisa de matéria-prima de qualidade, e aqui nós temos inox, aço plano e celulose, que são os melhores desse país. E ela precisa de logística. Estou faltando só isso. Porque sem logística você não atrai investimento para a região. Porque ninguém quer vir para cá transformar. Vamos fazer aqui carrocerias, por exemplo. Como é que você vai trazer aqui, pegar o aço, transformar em carroceria e depois para escoar essa produção nessa estrada? É complicado. Então, a duplicação virou. De avião é difícil, não temos o mar chegando aqui. Então, apesar de estar fazendo navio, no mar não chegou aqui ainda. Mas, então, nós definimos que 381 é fundamental para transformar o leste de Minas, um novo vetor de desenvolvimento de Minas Gerais. Então, para isso, estamos trabalhando. Hoje, a 381 não dá mais para pensar em 381 como a obra como um todo, que foi dividida inicialmente em 10 lotes, em 10 trechos, mas hoje nós estamos focando alguns trechos. E quais são esses trechos? Então, hoje, o grande foco do movimento Nova 381 é o trecho 7, que compreende ali entre o trevo de Barão de Cocais até Caetés. Ali a Consultora Brasil, o consórcio Brasil, está fazendo um excelente trabalho, só que hoje eles têm ali mais de 20 quilômetros de terraplanagem pronta na hora de pôr asfalto. Infelizmente, com a redução do orçamento esse ano, de 135 milhões para 65, cortaram 70 milhões do orçamento, então não deu para fazer o asfalto. Então eles concentraram no viaduto, próximo do trevo de Caeté, um viaduto imenso de 600 metros. Só que a hora que fizeram o viaduto, a outra etapa do viaduto precisava da licença ambiental para supressão de um remanescente de Mata Atlântica. Então, nós conseguimos, com a Justiça Federal, essa licença para que isso fizesse a supressão. Então, você vai lá hoje no lote 7, esse viaduto já está em andamento, estão fazendo agora as bases dos pilares para continuar a segunda etapa e concluir, liberar para a sociedade começar a usar. Então, esse é o foco. O asfalto desses 20 quilômetros, nós fizemos audiência pública agora na Assembleia Legislativa, aí, usando lá com o deputado Celinha, a deputada Rosângela e mais vários deputados, Vander Borges, etc., trabalhando lá na Comissão de Transportes, e debatemos lá. E a grande ideia agora é montar uma grande bancada mineira, uma grande bancada realmente para defender a 381 junto ao Congresso e poder trazer as verbas, e nós já passamos para ele, precisamos de 170 milhões para o ano que vem para asfaltar essas 20 quilômetros. E a ideia é que, se fizerem o programa que queremos,
em 2018 teremos, por exemplo, todo o lote 7 já pronto e sendo utilizado pela sociedade. Temos também o lote 3.1, que é o 3.2, são os túneis ali que a J. Dantas entregou em maio do ano passado, ali perto da ponte do Rio Piracicaba, e mais os 2 túneis da Toniolo e Busnello, que entregou em outubro do ano passado, próximo do viaduto da Prainha. Então, a ideia é que a gente possa utilizar esses 2 túneis, esses 4 túneis. Então, quem ganhou essa obra foi a Isolux, o 3.1, que infelizmente não vai fazer. Então, nós já acertamos com a Construtora Brasil, como a diferença de preço foi 1% só no contrato, a ideia é que ela assuma esse contrato e faça isso. A interligação dos túneis com as estradas, para que a gente também passe a usar. Então, o grande segredo hoje é a gente fazer com que essa obra não seja o grande sinônimo de obra pública brasileira, onde você tem 4 túneis, que não liga nada em lugar nenhum, você tem 20 quilômetros de terraplanagem sem asfalto e você tem um viaduto pela metade. Mas então, isso, esse é o foco que nós queremos trabalhar. Mas para isso não acontecer, pessoal, é se ligar no movimento 381, Nova 381. Isso é um ponto importantíssimo, já nós criamos um movimento... Vou pedir para colocar aqui no site, aqui, ó, embaixo. Fala para o site. Então, o site é www.nova381.org.br. Nós estamos com 26 mil pessoas participando, hoje está com 29.300 pessoas. Você entrando lá, participando, o que nós queremos? Vocês lembram da época da Regis Bittencourt, entre São Paulo e Paraná, era a Rodovia da Morte. Eles conseguiram 3 milhões de assinatura. A sociedade se mobilizou e o poder público, na hora que mobiliza a sociedade, ela foca. E aí foram os recursos. Infelizmente, transferiram o apelido de lá para cá. Então, a Rodovia da Morte lá foi duplicada e virou agora a 381, a Rodovia da Morte. Então, nós precisamos da mobilização social para que vocês participem. Isso é muito triste. A sociedade critica muito, é muito cética, mas nós temos hoje 4 mil pessoas de Ipatinga, por exemplo, que participam do movimento. Nós temos em Fabriciano 1.000 e poucas pessoas, em Timóteo 1.000 e poucas pessoas. Quer dizer, é um absurdo. Todo mundo critica, todo mundo questiona. Se você perguntar para 10 pessoas se a 381 é importante, 11 diz que é, mas ninguém participa. Então, nós precisamos da sociedade. E esse é um papel fundamental que a imprensa tem nos ajudado, é pedir que a sociedade participe. Porque, gente, nunca esteve como está hoje. Ninguém acredita que vai ser duplicado, mas já foi investido mais de 300 milhões de reais nessa obra nesses últimos 2, 3 anos. Isso nunca aconteceu. Então, eu acho que é o seguinte, nós temos que lutar. Eu não posso garantir que ela vai ficar pronta, mas se depender de mim, vai ficar, porque vou lutar até o final. Ok. Então, pessoal, se liga aí, Movimento Nova 381. Eu já falei no Negócios e Empregos, no jornal, e vamos continuar falando. Exatamente. Aqui é o fórum, nós estamos abraçados com o Movimento Nova 381. Exatamente. Vamos chegar à meta dos 100 mil. Vamos. Vamos primeiro chegar à meta dos 100 mil. Luciano, a nossa conversa aqui, todos os nossos convidados, a gente faz uma brincadeira com as nossas redes sociais, as pessoas que nos acompanham. Eu vejo assim cada vez mais, quando a gente anuncia que vem um convidado, o pessoal visualiza, compartilha, acho bacana isso. E também a gente faz alguns pequenos sorteios, uma oferta que o nosso convidado faz. Eu vou deixar você à vontade, se você puder oferecer. É para o Facebook /Negócios Já e o Facebook da Proveste você participar. A gente vai explicar, você vai lá no Facebook, né? Você vai ver como você vai fazer para poder participar do sorteio que o Luciano vai oferecer aqui agora. Nós lançamos agora recentemente uma linha de Proveste White, que é uma linha branca, onde fizemos todo um desenvolvimento de umas roupas brancas. Inclusive, um dos conceitos que nós trabalhamos, criança tem pavor de médico, pavor de dentista e tal, já chega chorando. Nós desenvolvemos um jaleco aí com os temas, com os bolsos coloridos, assim, com uma super bacana. E a ideia, então, que a gente vai estar oferecendo alguns jalecos aí para que você possa 3 jalecos, sortear 3 jalecos aí para a gente sortear, para vocês conhecerem um pouco. Um tecido espetacular, inclusive temos tecido agora que ele com íons de prata, onde ele repele as bactérias, quer dizer, o profissional de saúde não contamina por alguma bactéria
do paciente. E aí desenvolvendo toda uma linha, sapatos brancos, que até roupa íntima, para não dar transparência na nossa loja da Provest, já temos também à disposição. A loja da Provest é onde? Nós temos aqui na Avenida Londrina, número 540, próximo aqui da TV Cultura, está lá à disposição dos senhores essa nova linha que esperamos que será um sucesso. E a ideia é que a gente possa, inclusive, abrir isso para atender o Brasil inteiro, no varejo, atendendo qualquer quantidade, uma peça, 2 ou 1000, qualquer tanto está lá à disposição. Bom, nessa moda aí de o pessoal ver programa de culinária, de gastronômico e tal, esse jaleco também serve para o pessoal? Serve. Então, dono de casa não pode participar da brincadeira? Não quiser o colidinho no bolso, também podemos fazer o jaleco todo branco também, que serve tanto para a área de alimentação como a área de saúde, e vamos estar disponíveis aí para que o pessoal possa poder degustar um pouco desse produto que ficou muito legal. Luciano, em 2 palavras, para aquela câmera ali, quem está assistindo você, que está desempregado, acabou de ser demitido e está com dinheiro aí, está querendo realizar um sonho, quer como você se tornar empresário. Resume para mim aí, vou pôr em 2 frases, o que você diria para essa pessoa? Então, eu tenho uma frase que eu acho que é muito importante, que diz o seguinte, que visão sem ação é apenas um sonho. Se você tiver ação sem visão, é perda de tempo. Mas se você tiver uma visão e tiver ação, você pode transformar o mundo. Então, eu já transformei o meu. Eu acho que é isso. Você precisa de ter uma visão, saber onde é que você quer ir, mas mais do que isso, você tem que se preparar e correr atrás do seu sonho para que ele se realize. Agora, o mercado hoje é muito importante o seguinte, primeiro, você tem que fazer aquilo que você gosta e se realiza de fazer. Porque você tem que ter prazer em fazer. Não adianta, às vezes tem muita gente, a ideia é o seguinte, o que está bom hoje? O que está bom é fábrica de uniforme. Então, todo mundo monta a fábrica de uniforme. Não funciona assim. Eu acho que tem que ver o seguinte, o que você tem hoje de vontade de montar, pesquise bastante, busque conhecimento, se prepare e corra atrás do seu sonho. Porque a coisa melhor que tem é você chegar lá na frente e dizer, eu atingi, eu consegui, eu realizei. Então, é isso e tem que ter persistência. Nenhuma empresa dá resultado no curto prazo. Não adianta montar hoje achando que amanhã vai dar resultado. Acho que pelo menos aí uns 5 anos para você ter o seu negócio maduro e poder realmente começar a usufruir todos os benefícios de um negócio de sucesso. É isso aí, pessoal. Negócios Já teve aqui a presença de Luciano José de Araújo, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG Regional Vale do Aço, e também sócio proprietário da Provest Indústria de Uniformes, a segunda maior indústria do Brasil, está aqui no Vale do Aço, para quem não sabe. Pois é, tanta coisa que a gente aprendeu hoje, que está aqui no Brasil, no Vale do Aço, e ninguém sabe que é a importância, né, da grandeza, do que representa cada uma, como o Parque Estadual do Rio Doce, só para dar o exemplo. Né? Enfim, então, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço, Negócio Já. Na próxima segunda-feira, 20h30 da noite, eu espero você. Um grande abraço e até já.